Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Barroso, especialista em preparação física de alto desempenho. Venho apresentar a vocês um tema muito interessante que está relacionado à periodização do treinamento físico. A periodização do treinamento físico, para quem não sabe, ela significa que são períodos que você vai aplicar sessões de treinamento, seja intenso, moderado ou leve. Então, assim, essa característica de intensidade, o profissional de educação física, ele pode estar regulando, ele pode estar alterando. Quando é aplicado em preparação física para alto desempenho, ou quando é aplicado em termos de reabilitação, a periodização do treinamento, ela se mostra muito eficiente, porque uma vez que você organiza, que você planifica sessões de treinamento dos seus alunos, você consegue, certo, obter resultados muito satisfatórios. Então, assim, o que que vocês precisam entender? Que a educação física clínica, ela é uma área que ela visa abordar assuntos científicos de maneira teórica, associando constantemente com a prática. A gente não pode ignorar e dizer, não existe educação física clínica. Claro que existe. A educação física clínica, ela é um tipo de educação física que você vai abordar aspectos clínicos, reações fisiológicas que ocorrem dentro do organismo mediante a atividade e o treinamento em si. Então, aqui, nesse curso de periodização do treinamento físico, nós iremos ver muito disso. O assunto que iremos abordar sobre a periodização do treinamento é a teoria da supercompensação. De acordo com Vladimir, ele fala que dê um passo para trás para avançar dois à frente. Então, dessa frase do Vladimir, nós iremos ver constantemente essa frase nas aplicações de treinamento e das organizações das planificações de nossos alunos ou pacientes, como você prefira estar chamando, certo? Ou denominando. Qual é o conceito, certo, da supercompensação? Na biologia, esse fenômeno ele é referido como uma adaptação fisiológica. Então, olha só que interessante. Para que o meu organismo ele possa se adaptar, eu tenho que quebrar com a homeostase, como está aqui embaixo, tá? Homeostase, para quem não sabe, quer dizer equilíbrio. Então, o teu corpo ele está na zona de equilíbrio X e você vai aplicar o estímulo, certo? O estímulo, ele é o agente. Então, esse agente pode ser o treinamento físico. Aplicando o treinamento físico em uma determinada intensidade, com uma determinada característica de intensidade, você vai estar quebrando essa homeostase do organismo. Quando você quebra essa homeostase, a tendência é o organismo reduzir o seu nível, certo? Então, o seu organismo ele vai ter uma decaída de nível para poder estar subindo em níveis de recuperação e até de supercompensação, que iremos ver mais à frente. Então, o nosso corpo ele tem essa capacidade de se modificar, de se adaptar a cada vez que é aplicado um estímulo novo. Mas é de qualquer maneira que eu aplique esse estímulo, em qualquer tempo, de qualquer forma, não. Existe uma maneira sistemática que contribui para que esse estímulo ele seja sempre positivo, certo? Ao ter o conhecimento dessa teoria da supercompensação, você precisa saber utilizá-la, porque caso contrário, mesmo que você tenha o conhecimento da supercompensação, mas se você não seguir
da maneira correta, essa teoria ela vai ter pouca efetividade dentro do treinamento físico. Então, a educação física clínica é um tipo de educação física que visa explicar essas alterações fisiológicas, que visa explicar a teoria na aplicação da prática e que essa teoria ela venha ter total ênfase ali na sua aplicabilidade. Então, não tem necessidade de você ter o conhecimento da supercompensação se você não vai saber, se você não vai utilizar ela da maneira adequada. Então, tem muitos profissionais que erram nisso porque não sabem o conceito da supercompensação, acha que treinamento físico deve ser aplicado em intensidade constantemente de maneira descontrolada, só pegar o aluno e tacar carga, não é bem assim. A gente precisa saber, certo, como controlar essas variáveis. Aqui, certo, nós estamos vendo que no treinamento, o aumento da homeostase acima do nível inicial é chamado de supercompensação. Então, quando você aplica o treinamento físico, a tendência é que você tinha ali uma zona de equilíbrio e essa zona de equilíbrio vai decair. No momento que decai o seu nível, por meio da fadigabilidade, o teu corpo ele tende a se recuperar. E após essa recuperação, ele tem um novo nível de condicionamento físico. Esse novo nível é chamado de supercompensação, certo? Então, sempre que você quebrar o equilíbrio do seu corpo, por meio de um agente, que seria o estímulo, certo? Sempre que você quebrar o equilíbrio da sua zona de conforto por meio do treinamento físico, que o treinamento físico pode ser esse agente, você vai estar fazendo com que seu corpo caia de rendimento devido à fadigabilidade. Após a recuperação dessa fadiga, você vai ter um nível superior ao que o seu corpo se encontrava antes. Isso é chamado de supercompensação. No processo de treinamento, os exercícios são os estímulos usados para alterar intencionalmente a homeostase, como falei anteriormente. Eles são utilizados para tirar o organismo desse estado constante de equilíbrio entre os processos de síntese e degradação, e assim induzir adaptações desejadas. Então, o seu corpo ele vai buscar adaptações àquele tipo de estímulo que você está aplicando sobre o seu organismo. Aqui nós estamos vendo um gráfico de reações no organismo que são provocadas por uma sessão de exercícios. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que uma sessão de exercício, vamos imaginar uma sessão de 50 minutos, certo? Então, numa sessão de 50 minutos, nós temos aqui uma linha pontilhada azul. Essa linha pontilhada azul é o teu nível de desempenho atual. Então, você tem esse nível de desempenho. Quando você aplica esse estímulo na sessão de exercícios, vamos imaginar que esse estímulo, falando de um atleta, foi de 90% da capacidade máxima de um RM. Esse atleta vai ficar fadigado, né? Vamos imaginar que ele treinou full body, tá? Vamos fazer essa contextualização aqui. Vamos imaginar que foi o full body. Então, ele treinou o full body aqui, certo? Após o treinamento do full body, o que foi que aconteceu? Teve um grande nível de fadiga. Olha a zona aqui, ó. Aqui, a linha pontilhada é a dinâmica do desempenho, tá, gente? Então, aqui é a dinâmica, ó. Olha só o que foi que aconteceu. Caiu. Teve a fadiga, que é o 1. Tá vendo? 1? Aqui, ó. Fadiga. Então, ele fez a sessão de exercício de 50 minutos a 90% de um RM, full body. O que é full body? Corpo todo. Então, ele treinou, aí caiu aqui, ó. Pronto. Imagina que agora falhou, fadigou tudo, certo? Após um descanso, certo?
o corpo dele começa a subir o nível novamente. Olha só a dinâmica aqui, ó, do desempenho. Começa a subir novamente. O que é isso aqui? É a recuperação. O que está aqui nessa recuperação? A restauração das miofibrilas, onde ocorre a reestruturação dessas miofibrilas, certo? Por meio das células satélites. Então, as células satélites começam a regenerar as miofibrilas, fibra do tipo 2A, fibra do tipo 2B, fibras do tipo 1, começa a regenerar, certo? E essa regeneração vai fazendo com que essas fibras modifiquem sua característica, deixando elas mais fortes. Quando ocorre essa regeneração miofibrilar, o nível do atleta sobe. O que é esse nível? Supercompensação, ou seja, ele supercompensou. Então, aqui eu tenho um agente, que é o exercício físico, que é uma sessão de exercício que ocorreu. Após a sessão, eu tive um nível de fadiga considerável. A mesma proporção da fadiga é a proporção da recuperação. Olha só que legal. E a mesma proporção da recuperação também vai ser a mesma proporção, certo? Da supercompensação. Então, de maneira que eu fico aqui, ó, fadigado, dolorido, certo? Na mesma proporção que ocorre aqui embaixo, vai ocorrer aqui em cima também, certo? Então, é como se fosse de 1 para 1, sim, certo? Então, fadigou, recuperou e supercompensou, certo? Mas para isso eu tenho que ter um agente que quebre essa homeostase, tá bom? Aqui eu tenho um gráfico quando eu organizo a minha sessão de treinamento de maneira correta. Então, imagina assim, que eu fiz a primeira sessão de full body com o meu atleta. 50 minutos de treino. Olha só que legal. Aqui, ele está tendo o quê? Fadiga, certo? Então, após a sessão de treinamento, tanto durante o treinamento como após o treinamento, ele vai ter a fadiga, como a gente viu. E aqui ele regenerou, certo? E aqui ele supercompensou. Olha só o que foi que aconteceu aqui, ó. Quando ele supercompensa, um nível de rendimento dele, agora é essa linha azul que está aqui em cima, tracejada. Para que eu consiga lançar, olha só que legal, uma, um, um, uma nova supercompensação, eu tenho que tacar um novo estímulo. Digamos que aqui foi em uma segunda sessão de exercício, eu taquei 45 minutos, também intenso. Vamos imaginar que foi intenso, certo? Olha só o que vai acontecer. Ele vai cair na segunda sessão, certo? Ele vai ter a zona de fadigabilidade. Essa fadigabilidade, ela vai começar a subir, regenerando. E aí eu vou ter aqui, ó, na terceira linha do meu rendimento. E a terceira sessão do exercício vai repetir esse processo, tendo uma outra quarta linha aqui do meu rendimento, que ficaria mais ou menos aqui, né? Ok. Então, sabendo disso, ok, pessoal? Sabendo disso, a gente vê claramente como que funciona essas sessões aqui, certo? Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu apliquei a primeira sessão aqui, ó, de treinamento, 85 a 100% de um RM. O atleta aqui, ó, fadigou, ó. Nessa zona de recuperação aqui, eu também posso aplicar um estímulo, tá? Só que, para aplicar uma segunda sessão de estímulo na fase que o corpo está regenerando, eu tenho que levar em consideração, certo? Que a intensidade tem que ser
mais baixa. Então, se aqui foi entre 85% a 100% nessa primeira sessão de exercício, nessa fase de recuperação, certo? Que é a fase 2, eu posso aplicar um segundo estímulo sim. Só que não vai poder ser 85% a 100%. Tem que ser entre 50% e 60%, falando de atleta, certo? Quando a gente fala de idosos, pessoas que não vivem do esporte, que têm trabalho e tudo mais, certamente 40% já é suficiente para essas pessoas. Então, imagina que aqui foi o treinamento full body, muito intenso, na segunda-feira. Ocorreu a fadigabilidade, certo? Então, eu apliquei aqui em um indivíduo sedentário 75% da sua capacidade, certo? Estou dando assim um exemplo, é só um exemplo. O rendimento dele vai cair, ó. Vai ter fadiga, vai ficar nessa fase aqui altamente dolorido, porque ele é sedentário. E aí, aqui eu vou poder aplicar 75%, gente? Não vou. Qual é o valor que eu aplico aqui? 30% de um RN, 25% de um RN, certo? Então, aqui é só para você entender, é só um exemplo, certo? Para você entender que aqui eu posso aplicar também uma segunda sessão de exercício. Só que quando eu aplico uma segunda sessão aqui, tem que ser reduzido. Então, você percebe que de público para público, a gente muda a característica da prescrição. Se for um atleta, aí a gente aplica 60% na fase regenerativa. Tá, e o que é esse treinamento regenerativo? Ele tem esse nome regenerativo justamente porque as miofibrilas estão recuperando. E quando você aplica o treinamento leve a moderada intensidade, você consegue remover alguns metabólitos ali e diminuir níveis de inflamação que estão dificultando a recuperação para atingir aqui essa supercompensação. Então, quando eu aplico o treinamento leve nessa zona aqui de recuperação, o nome desse tipo de treino se chama treinamento regenerativo. Esse treinamento regenerativo ele tem a função de remover esses metabólitos e acelerar o aumento dessa supercompensação. Então, eu posso treinar com a pessoa full body de novo? Posso, mas não vai poder ser na mesma intensidade. Tem que ser numa intensidade mais baixa. Tá, Leandro? Então, se eu aplico uma intensidade mais reduzida, remover o metabólico, isso significa que vai aumentar o rendimento, vai contribuir para o aumento do rendimento? Sim. Vai aumentar? Sim. Então, o treinamento regenerativo, ele é muito eficiente. Porque quando você aplica aqui, a tendência é aumentar a irrigação sanguínea, fazer com que o sangue que está ali, né, aquele nível de inflamação que está muito presente naquela região do músculo, consiga fluir de maneira melhor, diminuindo assim a inflamação e acelerando a fase da recuperação dos músculos, tá? Diminuindo também a quantidade de íons de hidrogênio que possam estar contribuindo para a fadigabilidade. Treinamento de leve a moderada intensidade tem se mostrado muito eficiente na melhora do desempenho e na melhora também, certo, do sistema autoimune. Então, lembre-se, apliquei a primeira sessão, recuperando, posso aplicar uma outra segunda para acelerar e aqui já se tornar a terceira sessão, sim. Mas para isso, eu tenho que, certo, aplicar treinamento leve. Agora, olha só que legal. Se segunda-feira foi muito intenso na parte inferior, nessa segunda sessão eu posso sim tacar um treinamento muito intenso na parte superior, falando de atleta. Se eu aplico nessa segunda sessão um treinamento muito intenso, significa que nessa sessão aqui, da terça-feira, vai estar recuperando a perna, certo? Enquanto a perna está recuperando aqui, ó, certo?
eu estou o quê? Treinando a parte superior. Quando a parte superior estiver aqui, ó, subindo, recuperando aqui, ó, eu estou treinando o quê? Perna. Então, olha só que legal. Eu posso treinar um dia inferior, outro dia superior, outro dia inferior, outro dia superior. Leandro, significa que toda vez que eu fizer esse tipo de treino, dia sim, dia não, dia sim, dia não, vai funcionar muito bem? Não. Olha só que legal. Dependendo da característica da intensidade que você vai trabalhar nessa primeira sessão, talvez aqui nessa terceira sessão o teu músculo não tenha recuperado 100%. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar a escala subjetiva de esforço. Você vai perguntar para o seu atleta de 1 a 10. Considerando que 10 você está muito dolorido e 1 você está de boa. Fale para mim, de 1 a 10, qual a sua escala subjetiva de esforço? Aí digamos que ele diga, é 7. Opa, se é 7, seria ideal para cair 50% da intensidade aqui do treinamento, para contribuir à supercompensação, certo? E aumentar mais uma tirinha aqui. Então, para que isso aconteça, você tem que estar sempre questionando do seu atleta. Lembre-se, é o seu atleta que vai sofrer as reações fisiológicas. Então, é dele que você tem que extrair as informações. Vamos para o próximo tópico. Efeito da realização de uma nova sessão depois da perda de supercompensação. Imagina que eu fiz aqui, ó, aqui é a minha linha de desempenho, tá, gente? As tirinhas azuis aqui, ó. E aí eu ataquei o estímulo, o agente causador. Sessão de exercício. Fadiguei, recuperei e supercompensei. Só que dessa supercompensação, eu fiquei 15 dias sem treinar. Após 15 dias sem treinar, ó, daqui, ó, vamos considerar aqui, daqui, da primeira sessão até a segunda sessão, são 15 dias. Vou colocar aqui 15. 15 dias, certo? Eu fiz a minha primeira sessão de exercício aqui, a primeira sessão. Após 15 dias, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar uma segunda sessão. Olha só o que vai acontecer. Eu vou manter-se na mesma linha de desempenho. Vou compensar, supercompensar em cada treino que eu faço? Vou supercompensar. Mas esse estímulo aqui, ele não será mantido. Por que ele não vai ser mantido? Como o intervalo de uma sessão de exercício para uma outra sessão de exercício é muito distante, vai acontecer que o meu corpo vai voltar à condição que era antes, visto que não tem necessidade de estar em uma condição fisiológica, né? Não vai ter necessidade de manter uma condição fisiológica se a realidade do meu dia a dia é uma realidade que eu não aplico treinamento de força. Então, pelo fato de eu não ter essa característica do aspecto do treinamento de força, não tem necessidade de estar mantendo determinados parâmetros de resultado. Então, como uma maneira de poupar energia também, teu corpo vai minimizar algumas funções para que não gaste energia de maneira desnecessária. Então, teu corpo ele vai reduzir o teu nível sempre para o nível que era antes. Então, quando você chegar aqui, ó, nessa segunda sessão de exercício, após 15 dias, onde que vai estar? Vai estar aqui, ó. Tá vendo? Então, a tua supercompensação, ela vai ocorrer a cada vez que tu treinar. Mas ela não vai manter, porque ela vai decair, e quando ela decair, ela vai se manter no mesmo nível de antes, visto que o teu corpo ele entra num processo de economia de energia.
Efeito da realização de sessões de treinamento com intervalos muito curtos. Da mesma maneira que muito distante não funciona muito bem, muito curtos também não é legal. Então aqui tem a minha primeira sessão de exercício, certo? E olha só o que foi que aconteceu aqui, ó. Na primeira sessão de exercício, eu taquei o estímulo, agente. Tive a fadigabilidade de nível 1. Só que quando foi subir na zona de recuperação, que foi que eu falei anteriormente, o estímulo aqui tem que ser pequeno na zona de recuperação. Só que eu não taquei o estímulo pequeno. Considerando que aqui foi full body, ou seja, superior e inferior, corpo todo, a 85% da tua capacidade máxima, considerando isso, certo? Na zona de recuperação, ó, fadigou, na zona de recuperação, eu fiz full body de novo, a 85% da minha capacidade máxima. Qual é a tendência de acontecer aqui? É que o corpo ele não vai completar o estado de recuperação. Observa que essa linha vermelha ela não sobe até a linha azul, como foi nas imagens anteriores. Então, pelo fato de não subir até a linha azul, a partir do momento que eu tacar uma segunda sessão de exercício aqui, o teu nível vai cair fadigando ainda mais. E quando ele começar a recuperar, o que vai acontecer? Você vai tacar uma terceira sessão de exercício full body de novo, a 85% da capacidade máxima. Porque tu é o bichão, tu é o cara, tu acha que tu consegue. E aí, pã, o que vai acontecer? Vai cair o rendimento novamente. Quando cair o rendimento, e aí teu corpo vai caindo, caindo, caindo. Nessa linha aqui, ó, se eu for passar uma linha, certo? Vai acontecer isso aqui, ó. Olha aí, ó, a linha. Olha o teu rendimento indo pro ralo. Então, essa linha ela vai continuar até ir pro ralo, até você ganhar uma lesão. Porque se as miofibrilas não estão se recuperando, certo? Significa que uma hora ou outra você vai aderir uma lesão, certo? Então, entenda que treinamento de força não é intenso todo dia. Você deve saber regular, sistematizar, organizar. E isso que vai fazer você um profissional de educação física de excelência. Compreendendo a educação física clínica, você consegue levar esse conhecimento para a zona de atleta, para recuperação de pessoas que estão com lesões, certo? Então, você pode estar aplicando a periodização de treinamento também para a recuperação de lesão, sem nenhum problema. Continuando. Acúmulo estratégico de fadiga para induzir a supercompensação ampliada. Olha só que legal. Aqui eu tenho a minha primeira sessão. Aí, vamos considerar um atleta, tá, pessoal? Então, eu tenho um atleta, apliquei aqui a primeira sessão a 85% de um RM. Ele teve a zona de fadiga. Quando ele foi recuperar, eu não deixei ele recuperar 100%. Taquei outra sessão full body de novo, intensa nele. Ele teve outra queda de rendimento. Olha só que legal. Isso na terça-feira, tá? Ó, segunda, terça. E aqui na quarta-feira, eu fiz a mesma coisa. Eu apliquei outro estímulo a 85% da capacidade desse atleta. Ou seja, até quarta-feira, o que foi que eu fiz? Com um atleta que está treinando full body, e eu machuquei bastante a musculatura dele, né? Eu posso considerar que, de fato, essa musculatura dele foi para o ralo. Então, o que foi que aconteceu? Ele caiu mais uma vez. Mas,
Na mesma medida que essa linha aqui, ó, ela caiu, olha só que interessante, certo? Na mesma medida que essa linha caiu, foi a mesma medida, só apagar aqui, peraí. Na mesma medida que essa linha aqui, ó, ela caiu, foi a medida que essa linha aqui, ó, ela subiu, certo? Agora, por que que isso ocorreu, gente? Por quê? Vamos buscar entender. Só fazer essa linha aqui um pouco mais reta. Ok, não vai ficar tão retinha, tá? Mas aqui é só para poder fazer uma representação. Observe que essa linha aqui ela subiu. Por quê? Porque essa quarta seção, observa esse bloquinho preto, está menor do que os outros, não tá? Por que está menor? Porque o estímulo foi menor. Observa a quinta seção. O estímulo, o agente causador, foi menor, não foi? Foi muito menor. Então, considere que o atleta ele vai ter uma competição, digamos que hoje é segunda-feira, e que na próxima segunda-feira o atleta ele vai ter uma competição. O que você pode estar fazendo? Primeira sessão, intenso, a 85% da capacidade do atleta, por exemplo, dependendo da característica e individualidade biológica. Mas aqui eu estou anulando essas informações, tá? Para você poder entender o que é supercompensação. Então, imagina que aqui você aplicou 85% da capacidade máxima full body. Na segunda sessão teve também essa característica. Na terceira sessão também full body, 85%. O rendimento caiu cada vez mais, porém quando foi na quarta sessão, na zona de recuperação sem completar, você já aplicou um treinamento com estímulo menor. Ele teve uma queda menos acentuada em relação aos demais. Essa queda menos acentuada eu apliquei na quinta sessão, que foi, no caso, na sexta-feira, um estímulo menor ainda. Ele teve uma fadigabilidade muito menor em comparação a essas outras três, em relação à segunda, terça e quarta. E aí, qual foi o resultado de sábado e domingo? A recuperação foi muito mais rápida, atingindo assim uma supercompensação. Então, essa supercompensação que ocorreu aqui, ela foi proporcional a esse nível aqui, ó, de fadigabilidade que eu vou colocar agora. Qual foi o nível de fadigabilidade? Aqui, ó, onde está esse último. Esse último aqui, ó, onde eu estou circulando, foi o nível de fadigabilidade. Então, a fadigabilidade num contexto absoluto foi esse aqui, ó. E a zona de recuperação absoluta foi essa, até chegar na zona de recuperação. Então, aqui vocês estão entendendo que a fatigabilidade absoluta foi essa e que subiu aqui na supercompensação? Exatamente. Então, lembre-se, pessoal, certo? Para a gente poder alcançar esse nível aqui, ó, de supercompensação, a gente pode também estar usando essa estratégia aqui, certo? Só que essa estratégia aqui, ela vai funcionar para atleta. Por que atleta? Porque o atleta, o corpo dele reage de maneira diferente. O corpo do atleta reage a característica diferente dos estímulos. Então, ele recupera mais rápido, ele não é a mesma característica de um sedentário. Qualquer estímulo mínimo que tu lançar em uma pessoa que está sem treinar, que nunca teve experiência com treinamento físico na vida, vai ser o mínimo de estímulo vai ser um estímulo imenso na fisiologia dessa pessoa. Ao contrário de um atleta que não. Que você tem que estar sempre buscando estratégias cada vez mais estratégias cada vez mais diversificadas que
faça com que o organismo desse atleta tenha uma modificação fisiológica. Aqui é a teoria versus a prática, né? O que a gente viu aqui? A gente viu que o princípio dessa teoria sugere que o fenômeno da supercompensação ocorre devido ao acúmulo de determinadas substâncias no organismo, resultante da sua redução durante a prática de exercícios físicos. De acordo com essa premissa, pesquisas científicas sobre os efeitos do treinamento indicam que os estoques de glicogênio muscular, certo? Vou colocar aqui o marca-texto bem aqui, ó. Estoques do glicogênio muscular, certo? Deixa eu apagar aqui. Colocar aqui de lilás para diferenciar mais. Estoques do glicogênio muscular e hepático diminuem com a continuidade do esforço físico, mas suas reservas aumentam após algumas sessões de treinamento, o que reforçaria a teoria. Contudo, esse aumento acontece apenas por um período limitado. Apesar disso, a performance segue melhorando ao longo dos anos, o que evidencia uma limitação desse conceito, fazendo com que sua aceitação tenha diminuído progressivamente ao longo do tempo. Então, olha só que legal, gente. Os estudos mostram que os estoques de glicogênio e muscular e hepático, eles diminuem na medida que você vai fazendo treinamento físico. Da mesma maneira que diminui após algum tempo, esse glicogênio ele se ressintetiza novamente, formando uma nova característica de glicogênio, tanto muscular quanto hepático. Então, essa premissa de teoria da supercompensação, ela foi feita exames fisiológicos para identificar que isso ocorre no organismo. Não foi só com uma pessoa que foi feito, foi com várias pessoas. E quando isso é feito, esse estudo, esse aspecto de estudo é feito, eles chegam a uma denominação comum. Essa denominação comum é, disso que ocorre assim, assim, a gente vai definir como se fosse uma supercompensação. Então, a teoria com aplicação prática, ela tem uma correlação muito grande. O que acontece é que os profissionais que minimizam a teoria, falando que a prática é o que importa dentro da profissão, é porque não têm o conhecimento da teoria. Então, lembre-se, pelo fato de você não ter o conhecimento da teoria, você fala como se a teoria não fosse útil ou que não tivesse aplicabilidade dentro da prática, sendo que tem, certo? A correlação da teoria com a prática é gigantesca, certo? É gigantesca. Então, lembre-se, sempre queiram correlacionar a teoria com a prática. Isso é compreender as condições fisiológicas do organismo e fazer aplicação desse assunto dentro da educação física. Então, lembre-se, não tem profissional bom, certo, que não saiba utilizar a teoria dentro da prática. Lembre-se sempre disso, tá? Então, finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma palhinha sobre periodização de treinamento físico. Se inscreve no canal, assina aí as notificações, certo? Divulga esse canal para que me motive a estar continuando a fazer esses vídeos aqui constantemente. Eu espero que vocês possam ter gostado, certo? Desse tipo de assunto. Que vocês possam aplicar essa organização de intensidades dentro do treinamento físico, variando com seus alunos, respeitando as condições neuropsicológicas, respeitando a fisiologia do aluno em si, e assim minimizando a incidência de lesões e aumentando o rendimento dos seus
alunos, atletas ou pacientes, como você prefira denominá-los. Abraço para todos vocês e tudo de bom. Educação física clínica existe sim e teoria aplicada à prática é tudo de bom. Não existe prática sem teoria. Essa falsa ideologia que os profissionais falam de que meu universo prático é melhor do que a teoria. Eu vivo a prática. A prática quer dizer tudo. Um dia tu vai machucar teu atleta e você vai dizer que foi por falta de alimentação, você vai jogar desculpa para ele que você já havia dito que uma determinada técnica X é assim, que ele acabou errando ali no momento. Então você vai botar culpa em tudo menos na sua atuação profissional, certo? E isso a gente tem que lembrar que estamos lidando com pessoas, tá? E quando a gente lidar com pessoas, a gente tem que ter responsabilidade, porque os humanos, certo? Só deixa a gente mais humanos, ok? Mais humanos. Quando se fala em relação a paciente e profissional de educação física, ao profissional em si, os humanos deixam a gente mais humanos. Lembre-se disso. Se você é uma pessoa que não ou demoniza, né, na verdade, se você é uma pessoa que demoniza a teoria, que você fala que a prática é diferente da teoria, se você demoniza, lembre-se disso, certo? Você não está sendo tão humano. E quando você for treinar uma pessoa sem um conhecimento teórico, você pode estar trazendo complicações para esse indivíduo, o que pode ser muito ruim. Então, desde já, deixo um abraço para vocês, ok? E um beijão. Valeu!